Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma etapa do nosso curso de CIPA e nesse momento vamos falar sobre os riscos ambientais existentes ali no ambiente de trabalho. É uma das atribuições da CIPA identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, nos setores, em todos os processos de trabalho, e essa identificação de riscos também servirá como base para a elaboração do mapa de risco. Iremos falar um pouquinho do mapa de risco mais à frente. Porém, os riscos eles se dividem. Vamos falar aqui do risco físico, o risco químico e os riscos biológicos. Porém, a CIPA também identifica o risco ergonômico e os riscos de acidente. Muito embora a NR9, quando ela descreve os riscos ambientais, ela nos dá aí esses três riscos que servem como parâmetro para a elaboração até do PPRA. São os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas no mapa de risco, nós adicionamos também os riscos de acidente e os riscos ergonômicos. Então, gente, o risco físico são ruídos, vibrações, frio, calor, pressões anormais e umidade, e radiações também. Já os riscos químicos são poeiras, fumos metálicos, névoas, vapores, gases e produtos químicos em geral. Nós temos também os riscos biológicos, que são vírus, bactérias, fungos, bacilos, enfim, esses riscos que a própria NR9 ela nos dá a identificação desses riscos. E dentro dos riscos ergonômicos, como falei, a CIPA também ela faz a identificação dos riscos ergonômicos. Nós temos aí os esforços físicos, o levantamento de peso, questão de postura inadequada no ambiente de trabalho, controle rígido da produtividade, repetitividade, e o excesso, ritmos de excesso muitas vezes é imposto em algumas atividades. E dentro dos riscos de acidente nós temos as condições físicas de segurança inadequadas ali no ambiente de trabalho. Nós temos também a questão de iluminação, risco de incêndio, explosões, eletricidade, entre alguns outros riscos existentes no ambiente de trabalho, como queda de materiais, obstáculos no ambiente de trabalho, no ambiente de circulação ali. Então, são esses 5 riscos que nós identificamos ali no ambiente de trabalho, e a CIPA fará a identificação juntamente com o SESMIT para que possa ali adotar as medidas necessárias de controle de cada um desses riscos. Os fatores, gente, que influenciam a exposição dos funcionários nesses riscos levará a questão da sensibilidade de cada indivíduo, a natureza da exposição do risco ali, a concentração desse risco. Cada risco ele tem uma concentração, principalmente aqueles riscos que podemos quantificar, é o caso de alguns riscos físicos, alguns riscos químicos também, e a intensidade também influencia, é um dos fatores que influencia na exposição ali do funcionário. E outro fator também é o tempo de exposição. Quanto tempo o funcionário está exposto a esse risco? Então, são fatores que influenciam na exposição do indivíduo ali, do funcionário. Nós temos também as vias de ingresso de cada risco, como é que esse risco, o funcionário se expondo, como é que esse risco ele vai ingressar ali no organismo. Nós temos através da via da respiração, as vias cutâneas, que é através do contato da pele, e nós temos também alguns riscos que ingressam no organismo através da via digestiva. Então, essas são as formas de ingresso dos riscos, alguns riscos aí no organismo do trabalhador. Agora vamos falar sobre a identificação desses riscos, como eles são classificados. O ruído, gente, que é um risco físico, o ruído é um risco físico, e é gerado através da exposição ao funcionário, exposição a barulho de máquina. Muitas máquinas no ambiente de trabalho, o funcionário está exposto ali ao ruído.
e dependendo da exposição dele e do uso ou não da proteção, a curto ou longo prazo poderá trazer aí prejuízos à saúde do trabalhador, né? Então, como medida de controle desse risco ruído, nós temos a proteção coletiva, ou seja, o enclausuramento da máquina, é a primeira medida que devemos adotar, e também temos a proteção individual. No caso, é o uso do protetor auditivo, né? Dentro dos riscos físicos, nós temos também as vibrações, né? Muitas empresas, na indústria, de muitos equipamentos, eles produzem a vibração. Muitos trabalhadores estão em contato com a questão da vibração e muitas partes do corpo do trabalhador está exposto à vibração. Um exemplo é a questão de máquinas onde o trabalhador tem contato direto, um martelete, por exemplo, né? Um martelete onde o funcionário tem contato direto e tem a vibração local, e tem a questão da vibração da exposição do corpo inteiro, onde o funcionário, o seu corpo inteiro acaba ficando exposto a essa vibração, né? Então, dentro do risco físico, temos essas vibrações, e também nós temos o calor dentro do risco físico, né? Muitos funcionários estão expostos a calor, que é gerado por uma fonte não natural. Um exemplo é trabalhadores que estão expostos o calor gerado por uma caldeira, por exemplo, né? Trabalhadores que alimentam a caldeira, um trabalho ali exposto ao calor. Máquinas também, né, podem estar gerando aí esse calor, então a gente descreve o calor, essa questão da exposição, funcionário exposto a temperaturas extremas, né? Dentro dos riscos físicos, né, nós temos também aí o frio, né? Trabalhadores que estão expostos a baixas temperaturas, né? É o caso de trabalhadores que trabalham em câmaras frias, né? Então estão expostos ali. E proteção individual, né? Nós temos aí o uso de luvas, né? Botas, meias térmicas, temos também o uso de jalecos, né? Capas de proteção que servem para proteger contra o frio, como também o uso de capu, né? Então, gente, esses são os riscos físicos, né? Ruído, vibrações, calor e frio. Nós temos também as radiações que são ionizantes, provenientes aí de radiação de raio-x, né? Radiação gama. O mais comum são as radiações, né? O mais comum a gente vê nos ambientes de trabalho, são a exposição a trabalhadores que estão expostos à radiação proveniente de raio-x, né? Como medida de controle, né, se faz o uso de dosímetros de bolso, né? Dosímetros muitas vezes de pulso, para fazer o controle também dessa exposição, pessoas que trabalham com materiais radioativos, né? E nós temos também a radiação, que são radiações não ionizantes, né? Trabalhadores que estão expostos aí a radiações provenientes de solda, por exemplo, né? Aquelas radiações que são provenientes de solda. Então são radiações consideradas não ionizantes. A radiação ultravioleta também é considerada uma radiação não ionizante. Então, gente, nós temos esses riscos físicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho, onde vocês, cipeiros, irão desenvolver as suas atividades. Então, dentro da identificação de riscos, iremos identificar quais são os riscos físicos existentes no ambiente de trabalho de vocês, né? Temos também a questão da umidade, né? A questão da umidade, muitos trabalhadores estão expostos à umidade, trabalhadores que trabalham em locais alagados, uso permanente ali, manipulação permanente de líquidos, né? É o caso da lavanderia, né? Cozinhas, né? O pessoal que trabalha diretamente ali com líquidos, né? Como medida de controle, nós temos aí o fornecimento do EPI, né? No caso de luvas de borracha, avental de PVC, calçado também de PVC, né? Então, são medidas de controle. Outro risco, finalizando os riscos físicos, são as pressões anormais, né? No caso de pessoas que trabalham em pressões que estão fora da atmosfera, né? No caso, seja
trabalhadores que trabalham, no caso, mergulho, né? Pessoal que trabalha em atividades de mergulho, pessoas que estão trabalhando lá no fundo do mar, né? Em alguns casos, pessoas que trabalham em construção civil, né? Pontes, né? Em barragens, né? Pessoas que trabalham aí fora da pressões fora da atmosfera do que a gente está acostumado, né? Então, são pressões anormais, né? No caso. Então, gente, esses são alguns riscos e agora nós vamos falar das consequências que cada risco ele pode estar trazendo aí para a saúde do trabalhador dentro do risco físico, né? No caso do ruído, pode estar trazendo aí a questão do cansaço, né? Irritação, dores de cabeça, né? Alguma interferência ali na audição, na questão do aparelho digestivo, né? Taquicardia, né? Perigo de infarto também, né? Esses são algumas consequências que o risco físico pode estar trazendo aí para os trabalhadores. No caso das vibrações, poderá estar trazendo como risco questão de cansaço, irritação também, né? Pode estar trazendo doenças relacionadas à questão de movimentos, né? Doenças ósseas, lesões nos tecidos, né? No caso tecidos moles, pelo fato do trabalhador estar em contato permanente ali com a vibração, interfere muitas vezes também na circulação do trabalhador ali, na circulação do sangue, né? Do trabalhador. E já o risco de calor, as consequências que pode estar trazendo para o trabalhador, questão de taquicardia, né? Aumento da pressão, cansaço, né? Fadiga, pode estar trazendo também, hipertensão, perturbações das funções digestivas também. Já o frio pode estar trazendo, gente, queimaduras, né? Feridas, necrose, exposição ao frio também pode gerar questão de queimaduras por conta dessa exposição ao frio, né? E as radiações não ionizantes podem estar trazendo aí queimaduras de pele, no caso dos olhos também, é o caso dos trabalhadores que trabalham com solda, né? Pode muitas vezes causar queimadura nos olhos e na pele também. A radiação ionizante, ela já pode estar trazendo também grandes consequências e sequelas na saúde do trabalhador, no caso de câncer, né? Fadiga, acidente de trabalho, alteração celular também. A umidade, gente, pode estar trazendo aí também a questão de doenças do aparelho respiratório, né? Quedas, doenças de pele, doenças circulatórias também. As pressões anormais, elas podem estar trazendo ruptura do tímpano, né? Atividades de mergulho que a gente falou que são pressões anormais, pode causar ruptura do tímpano, né? E também liberação de oxigênio, né? Liberação de nitrogênio, né? Nos tecidos e vasos sanguíneos, né? E até a morte em alguns casos. Então, esses são os efeitos do risco físico, são as consequências, né, no caso do risco físico, à saúde dos trabalhadores que estão expostos a esse risco, né? Então, gente, esses são os riscos físicos e os seus efeitos, né, à saúde do trabalhador que está exposto a tais riscos. Agora vamos falar dos riscos químicos, né? Muitos trabalhadores estão expostos a riscos químicos, né? Eles se classificam, como a gente viu, questão de poeiras, fumos metálicos, gases, vapores e produtos químicos em geral. No caso da poeira, são partículas sólidas, né? Que são geradas através de rupturas, né? De partículas maiores, né? Através de rupturas de partículas maiores, geram essas partículas pequenas, né? Então é o caso de que nós temos poeiras de sílica, né? Que são através daquelas poeiras minerais, né? Temos o arbeixos também, né? Carvão mineral. Nós temos as poeiras vegetais, que exemplos são o algodão, né? Bagaço da cana também. Temos as poeiras alcalinas, que são geradas através do calcário, e poeiras incômodas, geradas ali através do ambiente de trabalho, poeiras normais, né? E dentro do risco físico nós temos fumos metálicos, né? Que são partículas produzidas através aí da condensação de vapores. Um exemplo são o quê? Fumos metálicos, né? A questão de operação com zinco, né? Soldagem de ferro. Então aí é gerado a queima incompleta do ferro, no caso do eletrodo, né? Gera também aí o fumo metálico, né?
E nós temos as névoas, né, que são provenientes aí, através do resultado aí, do caso de compensação mecânica, né, o uso de pintura, né, atividades de pintura, acaba gerando aí névoas também, né? E temos os gases que são provenientes de substâncias, né, no caso substâncias químicas, né? Exemplos é o que? GLP, hidrogênio, ácido nítrico, né? Butano, né? São alguns exemplos de gases, né, que são exposições a agentes químicos, né? Então, gente, vamos ver aqui a questão agora dos efeitos, né? Também os efeitos que muitos produtos químicos eles podem estar trazendo aí à saúde do trabalhador, né? No caso das poeiras, né? Pessoas que estão expostas a poeiras minerais podem estar adquirindo aí também a silicose, né? Silicose, arbestose, né? Quem está exposto à questão da poeira vegetal pode adquirir aí aquela questão da bagaçose, né, que são doenças provenientes ali de pessoas que estão expostas ao bagaço de cana, a bicinose também, né, quem está exposto aí a essas poeiras vegetais. No caso das poeiras alcalinas, nós temos a questão de efizema pulmonar, né, e as poeiras cômodas, né, podem trazer aí alguma questão de efeitos ao sistema respiratório, né? Algum incômodo na questão do nosso sistema respiratório, né? Isso vai variar, como a gente viu, de indivíduo para indivíduo, né? São os fatores de influência, né? Algum indivíduo tem uma resistência maior do que outro, né? A gente chama isso também de suscetibilidade, né? Varia de um indivíduo para o outro. Já os fumos metálicos, eles podem trazer a questão da intoxicação, né, de acordo com o metal que está sendo manipulado, muitas vezes também febre proveniente dos fumos metálicos, né, e doenças também, doenças pulmonares, né. As névoas, gente, pode trazer a questão de irritação nos olhos, né, nas vias respiratórias também. O exemplo de alguns ácidos, como ácido clorídrico, né, soda cáustica também, né, são alguns exemplos. As neblinas, elas podem ter efeitos como questão de asfixia, né? Efeitos asfixiantes, no caso pode causar dor de cabeça, náuseas, convulsões, coma e muitas vezes até a morte, né? O caso dos gases também, alguns são asfixiantes, né? Pode trazer alguma ação depressiva, né? Danos diversos aos órgãos, né? Esses são os efeitos que os gases muitas vezes podem trazer a curto prazo ou de repente a longo prazo, né? Também tem a questão dos vapores, né? Que são a questão, uns exemplos são o que? Butano, propano e alguns ácidos, né? No caso álcalis, né? Alguns álcalis também. Isso no caso já de substâncias compostas ou produtos químicos em gerais, né? Então o efeito desses produtos, né, pode ser, dependendo da exposição aguda, né, ou uma exposição crônica, o efeito ele pode ser nessas duas linhas, né? Então, através da exposição aguda, o efeito pode ser de imediato e através da exposição pode ter um efeito crônico ali no organismo, né? E como falei, vai variar aí da substância, o tempo de exposição que o trabalhador está exposto àquele agente, né, e a concentração também do agente. Isso vai variar, né, também de indivíduo para indivíduo, como a gente falou. Já os riscos biológicos, gente, são riscos, né, que estão presentes, né, em muitos casos em ambientes hospitalares, né, é o meio mais comum, né, limpeza pública também, muitos trabalhadores da limpeza pública estão expostos. Em ambiente comum de trabalho, que diverge de limpeza pública e hospitalar, muitos serviços de limpeza externo mesmo, dentro da unidade, limpeza de banheiro, encontra-se o risco biológico, que são o quê? São vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos, né, e bacilos, como a gente falou, né? Normalmente o risco biológico a concentração dele varia, né? É uma forma que a gente faz avaliação qualitativa, não tem como quantificar, né?
é mais uma avaliação qualitativa, identificando um risco através da atividade que o trabalhador desenvolve, levando em consideração ali os anexos da NR15, né? Então a gente faz a avaliação desse risco mais de forma qualitativa, de acordo com a atividade que o funcionário ele desenvolve ali, né? E os riscos biológicos podem trazer alguns efeitos, né? Também a questão da saúde do funcionário, controla-se mais com a questão do uso dos equipamentos de proteção individual, seja máscara, né? Seja calçado de segurança, seja luva, né? É uma forma de fazer o controle ali dessas atividades dos trabalhadores que estão expostos aos riscos biológicos, né? No caso de vírus, gente, pode trazer aí efeitos como hepatite, né, herpes, febre amarela, alguns efeitos que os vírus eles podem trazer à saúde do trabalhador, as consequências, né? No caso dos bacilos, né, nós podemos ter a questão de tuberculose, tétano também, né, pneumonia. Os protozoários podem trazer também algumas doenças, né, no caso de doenças de Chagas, né? Os fungos podem trazer alergias, né, e algum tipo de micose ali também, né? Então esses são os efeitos que os riscos biológicos também podem trazer para quem está exposto a tais riscos, né?